Olá pessoal, meu nome é Ilana, sou mãe de 3 crianças lindas, idealizadora e criadora do projeto Conexão Mães, que está tá quase um ano aí, esse projeto já em execução, né? E esse projeto aí consta com o acolhimento de mães, escuta sem julgamento, tá? Temos um grupo de WhatsApp onde nós sempre buscamos enviar vídeos sobre os temas escolhidos pelas mães durante a semana e as trocas sem julgamento entre todas as mães. Nesse grupo nós estamos com mais de 1000 mães sendo acolhidas com muito amor e carinho. E durante todo esse projeto, desse quase um ano, na verdade mais, porque desde quando eu descobri que o meu filho tinha altas habilidades de superdotação, meu filho mais velho, eu venho estudando a fundo sobre esse assunto. Então, entre trocas de experiências com profissionais, buscando conhecer entre experiências e atividades que as terapeutas dele sempre me passavam, tudo. Com tudo isso eu juntei e eu desenvolvi um livro, que é Aumente a Autoestima do Seu Filho de forma simples. Aumente a autoestima do seu filho com altas habilidades por dotação de forma simples. É um livro curto, não é um livro teórico, né? Até porque não me compete, mas é um livro que conta muito com a rotina do dia a dia, das coisas que pode acontecer e as coisas que você pode te ajudar para você ajudar a aumentar a autoestima do seu filho. Esse livro, ele tem uma ideia comum, né, que não basta elogiar muito seu filho, na verdade tem que saber elogiar, a forma de elogiar, mas eles precisam sim de palavras positivas, tá? Eles precisam dessa afirmação para construir a autoestima deles, tá? Os principais fatores de risco é excesso de expectativa que geralmente os pais ou os familiares que não entendem sobre altas habilidades de superdotação colocam sobre uma criança. Na verdade, a sociedade como um todo, porque acha que uma criança com altas habilidades de superdotação é apenas QI alto, mas QI não quer dizer nada. E a maioria das crianças, a mesma forma que tem um QI muito alto, que a diferença é grande entre a média da população, a forma como eles aprendem, que é muito rápido, a velocidade que eles aprendem as coisas, é a mesma intensidade na parte emocional. E isso é muito difícil. Imagina você ajudar o seu filho nisso. E como que você vai ajudar a melhorar a autoestima do seu filho com essa intensidade? É difícil. Então, assim, às vezes a sociedade em si põe pressão por desempenho, por ver, a maioria das crianças que têm altas habilidades de superdotação é visível ver que eles são diferentes das outras crianças, que eles destacam na forma de falar, na forma de comunicar, na forma de brincar, enfim. E acaba estimulando a sociedade em si, com essa pressão, com essa expectativa, o medo de errar, né? E eles já têm medo de errar, eles não gostam de errar, eles se frustram de uma forma muito grande, e a maioria das vezes se desregulam com essas frustrações. Né? Como essas crianças aprendem a se ver, né? Então, no livro ajuda a mostrar como muitas dessas crianças, né, passam a associar o valor pessoal ao resultado. E com isso, transformam o erro em fracasso. Então, o livro mostra esse ponto e mostra onde nós temos que melhorar. Né? Explica também sobre as consequências emocionais em relação a isso, né? O perfeccionismo, a ansiedade, o medo, né, de decepcionar, o medo de errar, dificuldade com a frustração, né? Então, assim, a ideia central do livro é essa. É uma obra que tem um coração voltada para realmente a autoestima de crianças com altas habilidades de superdotação, tá? A autoestima nasce na segurança emocional, não é na pressão, e não de frases prontas, né, ou elogios vazios. Por isso que sim, é bom elogiar, mas da forma correta e na hora certa. Fala também um pouco sobre o papel do adulto, que diante do erro, a forma como deve reagir diante do erro de uma criança, sem muita expectativa. Talvez tá lá, uma criança está fazendo uma continha de matemática, que gosta muito e sabe muito. E ela erra. Ah, meu filho, mas não é possível que você esteja errando isso, você já sabe. Isso não é uma forma correta, né, de se falar com uma criança, independente se ela tem altas habilidades ou não. A forma correta seria: meu filho, não está certo. Qual é a resposta certa? Vamos tentar mais uma vez? Mamãe tem certeza que você consegue acertar a resposta. E dessa forma, né, vai tendo uma transformação interna.
E é muito complicado porque a maioria das vezes as crianças, dentro desse grupo, dentro desse projeto, com os relatos das mães, a gente vê que se desregula fora de casa. Porque fora de casa o ambiente não é muito controlado. E assim são outras convivências com outras pessoas. Isso é muito importante, porque elas têm que aprender a se regular sozinhas, se autorregular. Mas é uma dificuldade maior. Então, você tendo essa experiência de conviver com outras crianças, com outros adultos, por mais que às vezes alguns não entendam essa questão dessa neurodivergência dessas crianças, nós precisamos sim ter essas convivências, porque isso também ensina a eles a frustração e também ensina os pais, porque fora de casa o ambiente é outro. Então, fora de casa, como que os pais irão ajudar essa criança a se entender, a entender o sentimento que está ali e a emoção? Então, tudo na verdade é positivo. Essa é assim a minha forma de pensar. Só que nós temos que aprender a como lidar com esses pontos, dentro de casa, fora de casa, com pessoas que entendem, com pessoas que não entendem sobre essa neurodivergência, né? Elogio. Elogio ao resultado, quando acertam, quando fazem algo que é bonito, quando fazem algo que tá certo. Por exemplo, meus filhos, desde novinhos, eu coloco eles para arrumar a cama deles. Eles arrumam. E eu tenho ajudante em casa, e eu sempre falei, não quero que arrume o que eles já fizeram para deixar daquele jeito. Porque eles têm que aprender que aqueles que eles fizeram foi o que eles conseguiram fazer. E tá certo, tá tudo bem. E com o tempo eles irão melhorando, porque eles precisam de prática para melhorar. Então é uma pequena coisa que a gente pode ajudar a melhorar a autoestima do filho, como por exemplo de arrumar a cama, né? E eu sempre mostro que o treinamento todo dia arrumar a cama, todo dia arrumar a sua cama, todo dia ir lá e arrumar a cama, é um treinamento. Que esse treinamento faz com que ele se aperfeiçoe daqui um dia, e daqui um dia ele vai estar arrumando a cama dele de forma linda, perfeita e muito bem arrumada, da forma como ele acha que deve ser, não da forma como eu acho que deve ser. Uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente faz sempre, compara. Quantas vezes a gente não fala, lá em casa funciona assim, lá em casa é assado, meu filho faz isso, se eu tô fazendo aqui tá errado. Comparação. Cada casa é uma casa. Cada casa define os seus princípios, né? Cada casa tem o seu certo e tem errado. É claro que tem coisas que que não tem como questionar, enfim, mas não vou entrar no mérito dessa questão. Mas cada os pais, cada um define a forma como querem educar e criar seu filho. O que é certo e o que é errado. Tá tudo bem, isso é o correto. Só que não se deve comparar uma criança com outra. Dentro da minha casa, eu com os meus 3 filhos, eu não consigo comparar os 3. E nem devo. E nem devo. A questão do erro. Normalizar o erro. Nós temos sempre que explicar que errar é uma coisa que faz parte do aprendizado, é o processo. É a mesma coisa na questão de arrumar a cama. Quando meu filho começou a arrumar a cama, ele falava, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sempre ensinava, meu filho, eu sei que hoje você não consegue, mas quando você não conseguir, pede ajuda. E ele começou a pedir ajuda, porque ele tinha dificuldade. Ele já não conseguia e se frustrava. Aí ele começou a ajuda, nós dois juntos começamos a arrumar. Passou pouco tempo, ele começou a conseguir arrumar a cama sozinho. Passou mais um pouco tempo, a cama ficou mais esticadinha do que o início. E assim eu vou mostrando para ele. Quantas vezes ele errou, ele não conseguia, e hoje ele está conseguindo. Que o erro faz parte do processo. O erro faz parte dessa aprendizagem. Comunicação acolhedora. Os pais têm que ter uma comunicação muito acolhedora. Os pais, avós, enfim, as pessoas que convivem com essa criança têm que ter uma comunicação acolhedora. O que é essa comunicação acolhedora? É ter uma intenção e clima emocional, não é só palavras, é um abraço, é um afeto, mas também é respeitar o tempo de cada criança, porque tem criança que ao se desregular, elas não gostam de abraço, não gostam de carinho. Elas ficam mais irritadas quando você tenta abraçar elas ou acalmar com carinho, com contato. Tem que se respeitar o tempo dessa criança. E depois que ela ali voltou, conseguiu se regular, aí sim, se ela aceitar um carinho, um carinho. Se ela aceitar uma palavra acolhedora, uma palavra acolhedora. Se ela aceitar uma comida, uma coisa que ela gosta,
Por exemplo, meu filho, a mamãe comprou banana para você. A mamãe sabe que você gosta. Então, são gestos e coisas que fazem acolher o seu filho. Não é só a comunicação, né? Antes, né, da gente orientar, temos que validar as emoções, né? Depois, como que a gente valida? Meu filho, você tá... Meu filho se desregulou porque perdeu o jogo. Eu tô muito nervoso. Ele tá ali validando a emoção que ele tá sentindo. Isso é muito importante. Ele tem que saber reconhecer cada uma dessas emoções, né? Uma rotina como segurança emocional, né? A gente precisa mostrar rotina. A criança tem que ter rotina. E rotina não é rigidez. Muito pelo contrário. E às vezes sair fora da rotina tá tudo bem. Mas tentar sempre manter uma rotina é muito importante, principalmente para a criança. Ela precisa ter rotina. Pequenos rituais e momentos de conexão com o seu filho, isso é muito importante, né? Conversas, presenças, contar histórias. Crianças entendem muito de forma lúdica, contando uma história. Então isso é muito importante e gera muita conexão. E eles se sentem seguros dessa forma, né? Curiosidade. Eles são muito curiosos. Isso é importante, é bom. A gente não tem que estimular além do que eles querem, mas a gente deve sim atender aquilo que eles pedem. São curiosos, estão perguntando sobre o que é um terremoto, a criança tem 2 anos de idade, por que não ir lá explicar? Tem várias formas de explicar, tem vídeos explicativos de forma lúdica para a criança, por que não explicar? Isso é importante. Eles se sentem acolhidos dessa forma, se sentem amados, né? Educação emocional e vínculo, né? Nomear os sentimentos, como eu falei mais cedo, né? Entender, para ele começar a atender-se a autorregulação, ele precisa saber nomear os seus sentimentos. Isso é muito importante. E assim, a mensagem-chave desse livro, ele é que crianças com altas habilidades de superdotação não precisam de mais cobrança ou aceleração. Vamos, meu filho, acaba logo as tarefas, dá conta de fazer. Não, eles precisam de mais compreensão, acolhimento e presença, né? Então, assim, foi um livro que foi criado realmente baseado na rotina que eu vivo dentro de casa com o meu filho. E baseado na rotina que eu percebo de muitas mães que contam pra gente no grupo, que elas falam aquilo que acontece. E são muito parecidas as situações, são muito parecidas todas as intensidades dessas crianças. É claro que cada uma é única, mas são parecidas. Então é isso. Eu vim aqui contar um pouquinho desse livro. Comente aqui comigo o que você achou. Eu vou deixar o link aqui no vídeo para acesso ao e-book. Tá? Se você teve interesse, é só entrar no link que vai estar disponível para venda.